Isaías, pela unção, a inspiração de Deus, chegou a esse rei e disse para ele, como está escrito aqui, que ele pedisse um sinal. Mas esse rei amava tanto a Deus que aqui está dizendo que ele disse que não pediria, para que ele não ia tentar o Senhor, seu Deus. Ele achava que ele pedindo um sinal a Deus era como que ele estivesse tentando a Deus, né? Mas o Senhor, através de Isaías, disse: o Senhor te dará um sinal, né? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Eu agora vou um pouquinho mais na frente. Capítulo 9 de Isaías, um pouquinho na frente, só rodar, foi um pouquinho que nós vamos ler. Versículo 6 em diante diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A resposta dessas escrituras que eu estou lendo para vocês está lá no capítulo 1 do livro de Mateus. Lá que vai falar que o anjo do Senhor, Gabriel, creio que foi ele, veio a Maria e disse que ela ia conceber um filho. Então, a outra escritura está no livro de João, o Evangelho, capítulo 7 também. Aí com essas duas escrituras eu vou, com a graça de Deus, professar algo para vocês. João capítulo 7, o Evangelho, no Novo Testamento. Vamos ler a partir do versículo 35. 35. Versículo 35 do capítulo 7 do Evangelho de João. Está escrito assim: disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que diz: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não for dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é tua palavra. Qualquer homem que pode ler, que sabe ler, pode ler essas palavras, Senhor. Mas somente o Senhor, que é o autor dele, teu grande Espírito Santo, pode revelar a ele e a nós. E assim eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo vivifique essas palavras que foram lidas em nossos corações nesta noite, aqui nesse lugar, porque te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estão todos sentados. O que eu quero falar para vocês sobre essas escrituras que estão aqui. Se algum de vocês algum dia assistir o culto, eu creio que vocês vão ouvir algo que vocês nunca ouviram. Porque o povo religioso dessa terra, estou falando do povo que diz que crê, que são crentes, eles não conhecem isso que eu vou falar para vocês nessa noite. Eu estou seguro disso que estou falando. Então você vê
que ali estava uma promessa de Deus. Deus dizendo que daria um sinal, ou enviaria um sinal ao povo. Este sinal ali diz que era o Senhor Jesus, o Filho de Deus, uma virgem conceberia. Eu creio que todos nós que estamos aqui somos seguros que isso sucedeu na Terra. Há mais de 2000 anos atrás, há muitos anos atrás, quer dizer, porque há mais de 2000 anos atrás ele foi crucificado. Eu creio que todos vocês têm visto ouvir isso, e isso é verdade. Deus, ele desceu, se fez um corpo na terra, porque Deus é espírito. Ninguém pode ver o espírito. A Bíblia diz que aquele que diz que vê Deus é mentiroso. Porque Deus é espírito, ninguém pode ver Deus com estes olhos naturais que nós temos. Mas ele desceu e se fez um corpo no ventre de uma mulher virgem, que é Maria. Isso sem o processo do sexo, sem o processo do pecado. Ele desceu porque a Escritura diz lá em Mateus capítulo 1. O anjo Gabriel chegou a Maria e disse para ela, ela era uma mulher virgem, e disse: tu é agraciada, e tu dará à luz um filho. Tu irá dar à luz um filho. E ela ficou louquinha quando o anjo disse isso a ela. O anjo era um homem, não era um espírito. Quando se trata de anjo, na Bíblia ou em palavra de anjo, existe 2 tipos de anjos. Existem os anjos celestiais, que são invisivelmente, e existem os anjos natural, que são homens na terra. O homem na terra, ele é chamado anjo, principalmente se é um homem que Deus usa. São anjos de Deus. Então, ali no Mateus, o anjo Gabriel disse que ela ia conceber essa filha, ela ficou louquinha, né? Mas ela disse: como eu vou fazer isso se eu não conheço o varão, se eu não conheço o homem, se eu sou uma mulher pura? Ele disse: o Espírito Santo descerá sobre ti e fará sombra e tu conceberás. E isso aconteceu. E ela teve esse filho. E ele disse: ponhará o nome dessa criança quando nascer de Jesus. Isso está em Mateus. Eu não vou ler porque eu vou perder muito tempo. Mateus capítulo 1. Então o que sucede? Quando essa criança nasceu, o Senhor Jesus na terra, aí ele cresceu no meio do povo em Israel. Ele nasceu em Belém. E ali no meio do povo, todo mundo conhecia Maria. Maria era filha de Ana, Ana era uma profetisa. Todo mundo conhecia Maria e conhecia José. José era um viúvo, que era o marido de Maria, né? Que casou com Maria. E aquela criança nasceu. Quando José tomou Maria, ou veio aceitar Maria, ela já estava grávida, buchuda. Quando José soube, porque pela lei dos homens ali, se uma mulher ficasse grávida sem ser casada, era apredejada até a morte. Era assim que era. E Maria apareceu buchuda. José disse: vou-me embora. Essa mulher está prometida a mim, diz que é minha noiva, vamos dizer assim, mas já está buchuda. E ele planejou deixar ela porque ele amava e não queria ver ela sendo apredejada. E a Bíblia diz que ele, de noite dormindo, ele teve um sonho. O anjo do Senhor veio a ele e disse: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela é do Espírito Santo. Então ele ouviu a voz do Senhor, creu, e aí tomou ela como mulher. Mas isso foi para José que foi revelado isso. Aquele outro povo religioso que estava ali por perto, tudinho, não tinha essa revelação, por isso que eles crucificaram. Ele via aquele menino vindo de um nascimento ilegítimo. Quer dizer, é como que Maria tivesse pegado um filho aí do homem aí, estava aí sem ter marido, sem nada. Então o que a Bíblia diz? Então ele cresceu. Quando ele ficou com 30 anos, eu não vou ler, eu vou citar para vocês. Quando Maria ficou grávida, ficou Isabel, que é chamada também Elizabeth, que era mulher de Zacarias, um profeta na Bíblia, um pregador, também engravidou. Ela era estéril, ela também engravidou, só que ela engravidou primeiro que Maria. Maria, quando o menino Jesus estava em sua barriga, ela foi visitar
Elizabeth, lá quando ela abraçou Elizabeth, o menino estribuchou na barriga de Elizabeth. E logo depois, primeiro nasceu João Batista, e logo depois foi que veio Jesus. Então, com 30 anos, Isaías 40, capítulo 40, fala que vinha um precursor para apresentar o Messias. Porque a promessa era o Messias. Está tudo na Escritura. Eu estou usando isso aqui para me chegar no final do meu assunto, que eu quero mostrar para vocês. Então, veja bem. Parece que vai querer chover. Então, o que sucede? João Batista apresentou, ali no Rio Jordão, diz a Bíblia, ele estava batizando as pessoas pelo arrependimento. O Senhor foi até ele disse, eu não sou digno nem de lavar, desatar a sandália dos teus pés. E tu vem a mim, eu que mereço ser batizado por ti. Mas o Senhor disse para ele, disse, mas tem que cumprir tudo o que está escrito. Então João Batista batizou. Ele não precisava se arrepender, ele era Deus em carne. Não tinha nenhum pecado. Mas os sacrifícios do Velho Testamento, todo que era sacrificado, carneiro, essas coisas, o sacrifício, tudo tinha que ser lavado antes de ser sacrificado. E ele era o sacrifício, ele era o Cordeiro de Deus. Tinha vindo para morrer no Calvário por amor dos pecadores. Então, João Batista batizou ele ali. Logo ele começou o ministério. Quando ele começou o ministério na terra, ele começou a chamar. Chamou Pedro, chamou André, chamou Filipe. Começou a chamar seus discípulos começaram a seguir a ele. Para encurtar o que eu vou falar para vocês, para não passar muito tempo, o que sucedeu? Todos aqueles que creram em Jesus, na mensagem de João Batista, a mensagem de João Batista era Jesus, o Messias. Ele apresentou, foi ele. Todos aqueles que creram naquele ensinamento de Jesus, que era a mensagem de João Batista, foram salvos. Todos eles. Tinha vindo a lei de Moisés e muitos profetas na terra, ensinando aquela lei de Moisés, mas agora, a partir daquele dia em diante, para ter salvação, tinha que crer naquela palavra que o Messias, ou Filho do Homem, ou Jesus Cristo, ou a mensagem de João Batista estava falando. Todos aqueles que rejeitaram o ensinamento de Jesus, de Messias, da mensagem de João Batista, não foram salvos. Mas os que creram foram salvos porque foram cheios do Espírito Santo, como está em Atos capítulo 2, versículo 37. Ele desceu na forma do Espírito Santo, depois ele foi crucificado e encheu eles. A partir daquele dia em diante, para ser salvo, tem que receber o Espírito Santo. Se não receber o Espírito Santo, não tem vida eterna. Porque só há um eterno, e esse é Deus. Amém. Então ninguém pode ter vida eterna se não tiver Deus nele. E como é que nós temos esse Deus em nós? Crendo e obedecendo aquilo que está escrito, foi o que ele falou. Amém. Essa é a única maneira. Isso foi o que Deus me deu logo cedo para me crer nisso. Que é o que está escrito. Porque aqui diz onde nós lemos, onde eu li, tá aqui vocês ouviram. Aquele que tem sede, venha e beba. Aquele que crê, como diz a Escritura, tem vida eterna. Rio de águas vivas quer dizer o Espírito Santo vivendo na pessoa. É isso que é. Tem vida eterna. Aqueles que crê, como diz a Escritura, como está escrito aqui nesse livro. Quem foi que disse aquilo? Foi Jesus que disse. Amém. Quando está em seus vídeos. Amém. Então, irmão, isso foi o que Deus me deu. Hoje eu sou um homem, eu vou voltar ao que eu falei para vocês me conhecem. Eu tive uma vida perdida nesse mundo, desde quando eu nasci. Uma vida terrível, mas a graça de Deus me alcançou e me deu uma fé para crer no que está escrito aqui. O que está escrito nesse livro chamado Bíblia Sagrada, eu creio em tudo que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio que foi Deus que falou, porque Amém. É o que está escrito na palavra. Vou citar uma escritura para vocês. Romanos capítulo 3, versículo 4, está escrito, o Senhor Jesus disse, que a palavra de todo homem seja mentira, mas a minha palavra é a verdade. E a palavra de Deus é o que está escrito aqui. Amém. Também aqui em Apocalipse capítulo 22, é o último livro da Bíblia, está escrito. Quem tirar uma palavra do que está escrito e quem acrescentar uma palavra do que está escrito, essas pessoas, o destino deles é o lago de fogo. Não pode tirar e nem pode aumentar. Tem que ser como está escrito.
Então eu creio nisso perfeitamente. O mundo está aí cheio de coisa, interpretação de homem de todo jeito, fazendo coisas que não está escrito aqui na Bíblia. E eu creio que tudo aqui diz que o que não está escrito aqui é do anticristo. O que é anticristo? É antipalavra. Amém. Então, a minha fé, estou falando isso aqui para vocês, porque vocês, eu creio que vocês não conhecem a Bíblia. Né? Pensa assim, né? A minha fé é no que está escrito, isso foi a fé que Deus me deu. E eu vivo assim. É por isso que eu sou um homem assim, eu não condeno ninguém. Quem sou eu para condenar alguém? Eu também não vou julgar ninguém. Quem sou eu para poder julgar alguém? Eu sou um pobre coitado, salvo pela graça de Deus, porque eu estava perdido no mundo. Eu estava perdido tanto na vida física natural da terra, como eu estava perdido na vida espiritual. Mas Deus teve compaixão de mim. E me tirou daí, da morte. Né? Então eu queria falar isso para vocês nessa noite aqui, conforme o que está escrito. Então a Bíblia diz em Atos. Eu vou ler com vocês essa escritura. Eu creio que Deus vai nos ajudar para a gente encerrar isso aqui no livro de Atos, capítulo 17. Eu senti em ler isso aqui para vocês verem. Algo que eu falei no início, mas está na Bíblia isso. É o que diz a Bíblia. Capítulo 17, versículo 30, que eu vou ler de em diante. Eu vou ler aqui uns 2 a 3 versículos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 30, versículo 30, capítulo 17, está escrito assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Eu li isso aqui porque eu falei para vocês no início. Deus não leva em conta o tempo do passado de ninguém. Se você, vamos dizer assim, tem 100 anos, e com 100 anos, você tem um encontro com Deus, ou entrega a sua vida a Deus, e se você morrer amanhã, você vai direto para o céu. Porque você encontrou o arrependimento de seus pecados, e Deus salva pelo arrependimento. Por isso que ele diz aqui. Ele anuncia a todos que se arrependam, e venha o conhecimento da verdade. Para ser salvo, porque ele vai julgar, tudo isso será julgado por meio desse que ressuscitou dos mortos. E quem foi que ressuscitou dos mortos? Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a palavra, irmão. João capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E tudo foi feito pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Amém. Amém. Então ele é a palavra. Amém. Jesus é a palavra. Muita gente não sabe quem é Jesus. Jesus era um homem perfeito. Deus é um homem perfeito. Amém. Que homem perfeito é esse? Jesus não era aquele corpo que veio de Maria. Agora, entender isso aí, eu creio que vocês não vão entender. Mas eu vou dizer para vocês. Jesus não era aquele corpo que nasceu de Maria. Aquele corpo era o Filho de Deus. Amém. Era o Filho de Maria. Jesus era o que habitava naquele corpo. Ele dizia assim, olha, está aqui escrito isso, ele dizia, eu não faço as obras, é o Pai que está em mim que faz as obras. Quem era que dizia isso? Jesus. Amém. O Filho de Deus, ele falando como filho, porque ele veio daquela forma. Eu não faço nada se o Pai não me mostrar. Quem era o Pai? O Espírito Santo. Glória a Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai. Ele diz, aquele que crê, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Amém. Glória a Deus. Quem foi que enviou Amém. ele? O Pai, Amém. o Espírito Santo. Então aquele corpo lá era o Filho, Amém. mas era o Pai, o Espírito Santo, Deus eterno, o invisível que vivia naquele corpo, chamado Jesus. Aquele nome Jesus era o nome do Pai. É o que diz a Amém. Bíblia.
Muita gente está na terra aí, irmão, sendo batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe esse batismo na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Nunca foi batizada uma pessoa na Bíblia. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe isso. Todos que foram batizados na Bíblia foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus muda? Deus não muda. Deus não muda, irmão. Ele faz a obra tudo do mesmo jeito. Ele não muda. E Deus, ele não cumpre outra coisa. Ele só cumpre sua palavra. Ele não cumpre outra coisa. Ele só cumpre sua palavra. Porque se ele não cumprir sua palavra, ele não é Deus. E ele é a palavra. Então, era isso que eu queria falar para vocês nessa noite. Vai ser curto o culto. Eu creio que se vocês é quem decide, eu não sei. Mas é como eu estava falando no início. Estou fazendo uma casinha bem aqui no terreno do papai. Vou fazer uma igreja, um ponto de adoração. E é o que eu estava falando para o Pirino ainda agora. Eu vou fazer isso com um único propósito. E eu vou dizer para vocês qual é. Aqueles que têm sede e fome de Deus e quiserem conhecer a vontade de Deus para suas vidas, vão ter essa oportunidade, porque Deus tem dado isso a mim e está me dando e me deu isso no coração de fazer isso. E não é dizer assim, eu sou crente, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Não, viva o que Deus disse, que aí você é um filho de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Porque crente tem muito na terra. Todo lugar que você se vira. E muitos deles que dizem que são crentes, eu não digo todos, eu não estou falando mal, estou só dizendo para vocês verem. A maioria deles engana, rouba, mente, faz tudo que é errado. Está cheio disso aí na terra. Eu digo porque conheço isso. Não é história que ninguém me conte, não. E só existe uma coisa. Como eu falei em Apocalipse. Apocalipse você não pode tirar e nem acrescentar. Porque o que fizer isso... Mas o mundo está cheio de pessoas com a Bíblia dessa daqui na mão, dizendo que é de Deus. E muitos deles contrário ao que está escrito. E o que está escrito, contrário ao que está escrito, é do anticristo. E vocês sabem o que é o anticristo? O espírito de enganar. E qual é o espírito de enganar? O espírito de Satanás. Deus não engana. Deus bota você na verdade. E a verdade é a palavra. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. E aquele que o Pai me der, isso ele falando como filho, de maneira nenhuma lançarei fora. E aqui está o caminho. Aqui está o caminho, aqui está a verdade e aqui está a vida. Amém. Glória a Deus. Isso aqui é letra. Amém. Mas essas letras aqui têm vida. O Espírito é quem vivifica, a letra mata. Mas o Espírito é quem vivifica essas letras em nossos corações pela fé. Amém, glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo está cheio de pessoas que conhecem essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E a vida deles prova que eles não creem nela. Sabiam disso? Só disfarce, né? Só tem um conhecimento da letra. Para quê? Para enganar. E essas pessoas são muito vistas pelos outros. As pessoas olham, isso aí é muito sábio, conhece a palavra. Conhece, mas é morte, porque a letra mata, é o que diz aqui. O que adianta eu conhecer toda a Bíblia e não viver ela? A salvação não é pelo conhecimento. A salvação é pela fé. Amém. Nós somos salvos pela fé naquilo que Deus falou, irmão. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que ouvimos. Porque senão nós podemos tomar uma palavra que não é verdade e crer naquilo, e leva à morte. Só há uma verdade, é o que está escrito aqui. Eu sempre falo isso e vou falar para vocês. Eu sou um homem muito feliz na terra. Eu encontrei uma coisa que eu vi muito povo falar e ainda fala hoje. Eu encontrei isso. Deus me deu isso. Vou dizer para vocês o que é felicidade. Eu sou um homem feliz, eu não tenho paz, eu não tenho tribulação, eu não tenho nada disso. Eu sou um homem feliz da vida. Eu encontrei essa felicidade. Eu não tenho preocupação com nada. Com nada mesmo. Vou encerrar dando esse testemunho para vocês. Tenho 2 filhos. Criei desde pequeno no caminho do Senhor.
até ficar grande. Até se casar, né? Minha filha se casou. Hoje está fora do caminho, ela e o marido, teve também lá. O meu filho está fora do caminho. Vocês pensam que eu me atribulo com eles? Não. Tem pessoas que ficam preocupadas. Não, eu não me preocupo. Se estão fora do caminho, foi uma permissão de Deus. Assim como Deus permitiu que eles saíssem, tem uma razão. Eu tenho certeza que Ele vai trazer de volta. Amém. Glórias a Deus. Porque Ele diz aqui na palavra, tudo é possível para o que crê. E eu creio nele, pois Ele vai me dar meus filhos de volta ao meu lado. Se Ele não der aqui nessa terra, Ele vai me dar na eternidade. Amém, amém. Eu creio nisso seguramente, irmão. Eu não tenho dúvida disso, porque isso é o que a Bíblia diz. Tudo aquilo que nos ama e tudo aquilo que a gente ama, Deus nos dará na eternidade. Não interessa. Amém. Seja o que for. Glórias a Deus. Às vezes as pessoas não entendem essas coisas e muita gente não entende. Eu tenho visto pessoas, irmão, partir da terra diretamente para o Senhor de Deus. Como é que você sabe disso? Eu sei, não posso explicar. Pessoas que não serviram a Deus. Mas antes da partida eles encontraram esse Deus. Deus é justo, irmão. Deus é perfeito. Deus salva conforme a sua vontade. A salvação, aqui está escrito, não é para quem quer, não é para quem corre. É para quem Deus se compadece. Amém. Está moiando vocês aí? Não. Olha, irmão, a Bíblia fala de que Jesus, quando estava na cruz, em João, é o Evangelho de João, que está escrito isso, creio que é capítulo 17, se não estiver enganado. Quando o Senhor estava na cruz, os religiosos pegaram ele e pregaram na cruz. Tinha 2 ladrões, um de um lado e outro do outro, na cruz. Pregados junto com ele. Fizeram 3 ali. O Senhor no meio e 2 de lado. Um começou a criticar o Senhor. Ah, se tu diz que é o Filho de Deus, é isso, por que tu não desce daí, não sai dessa cruz e não tira nós também, deixa nós aqui sofrendo? O outro ladrão que estava do outro lado disse assim, tu não sabe nem o que está falando. Esse aqui, nós estamos aqui porque merecemos, nós sabemos o que fazemos, o que fizemos, mas esse aí não fez nada. E não está reclamando, ele não está reclamando, aí ele olhou para o Senhor, esse que disse isso. Olhou para o Senhor e disse, mestre, quando tu chegar no paraíso, lembra-te de mim. Agora veja, aquele soldado disse para o outro, aquele ladrão disse para o outro, que eles sabiam, eles estavam ocupados, eles estavam ali porque tinham feito algo errado, mas aquele não tinha feito nada. Como era que ele não sabia, que ele sabia que ele não tinha feito nada? Porque ele sabia o que ele tinha vivido na terra, mas eles nunca tinham crido, nem um nem o outro. Mas naquela hora ali, esse se arrependeu. Ô pai, quando tu chegar no teu paraíso, lembra-te de mim. Ele disse, ainda hoje tu está comigo lá. Ele nunca serviu a Deus, irmão, mas na hora da partida ele se arrependeu e Deus o salvou. É por isso que eu estou falando para vocês isso, eu creio nisso perfeitamente. Você acha que Deus muda? Ele não muda, irmão. Amém. Muitas pessoas em cima da terra encontram esse arrependimento na hora de partir e Deus o salva. Mesmo tendo uma vida perdida, mas se arrependeu, Deus o perdoa e salva. E muitas pessoas ficaram em cima da terra confessando, vou me usar nisso, confessando, fazendo isso que eu estou fazendo para vocês aqui, que é falando do Senhor e da salvação, e naquele dia vai para o inferno. Ah, mas não era crente, não pregava a palavra, não era pastor, não era isso e aquilo, e você diz que vai para o inferno? Vai para o inferno. Porque faz isso e ele mesmo não vive isso. Amém. Você entende? Prega e ensina a verdade e ele não vê a verdade, é um mentiroso. Então o destino dele é para ir para lá. A pessoa, irmão, para pregar a palavra como eu estou fazendo, tem 2 coisas que é cobrada de Deus. Primeiro, ele tem que saber que ele não é nada. Segundo, ele tem que viver o que ele fala. Viver a vida dessa pessoa tem que dar testemunho que aquilo que ele fala é verdade, mas isso não é por palavra, é pela vida que ele vive. Porque falar todo mundo fala, não é verdade?
Irmão, todo mundo que sabe ler pode pegar a Bíblia e pregar e fazer o que eu estou dizendo para vocês e dizer, desse jeito é a salvação. E ele mesmo está indo para o inferno, vivendo o contrário do que ele diz. E isso é uma mentira. Não. O verdadeiro testemunho de uma pessoa que encontrou a Cristo tem que ser com a vida. Não é com a palavra, é com a vida que vivemos. A vida vai dar testemunho exatamente daquilo que falamos, que é o que está escrito, que foi o que o Senhor disse. Aí sim, esse é os cristãos. Mas falar todo mundo fala. Então o mundo está cheio dessas coisas. A gente tem que ter cuidado. Estamos vivendo nos últimos dias na terra, irmão. Eu não sei se vocês creem nisso, a Bíblia, porque está serenando e eu não quero errar muito tempo. Mas, ó, irmão, a Bíblia diz, antes do dia grande e terrível do Senhor, Malaquias 4, ele enviaria o profeta Elias para converter o coração dos filhos, a mesma fé dos pais apostólicos. Levar um povo que tem na terra, crer como os apóstolos creram. Isso era Deus. Quem é esse profeta Elias? É Cristo o Senhor. Amém. Amém. É o Senhor na terra fazendo a obra, dando a conhecer a um povo qual é a sua vontade perfeita, que é a mesma fé que os apóstolos receberam. A Bíblia toda ensina e nos mostra como foi que os apóstolos receberam. E a promessa para esse tempo que vivemos é isso. Por quê? Porque essa terra vai se acabar debaixo de fogo. E já iniciou Amém. isso na terra. Amém. Debaixo de fogo não vai ficar raiz, nem ramo, nem nada. Tudo será queimado. É o que está escrito aqui. Glória a Deus. Né? Então, mas Deus prometeu enviar a palavra, se revelar, se dar a conhecer um povo, para que antes desse dia ele seja tirado da terra. A promessa para os filhos de Deus, ou para o povo, aqueles que creem, irmão, é ser arrebatado da terra antes de sair cair. Deus levou um povo no arrebatamento. Amém. Aqueles que morrerem em Cristo, como os apóstolos, e todos que morreram desde o tempo de Jesus, vão ressuscitar primeiro. E os que estão vivos, crendo, será transformado e subirá e encontrará o Senhor nos ares. Não vão passar por essa tribulação que vai cair na terra. Porque a tribulação vem aí, está só no início dela. Então tudo isso já se cumpriu. Ele prometeu se revelar e já se revelou. Amém. Hoje eu sei quem é Deus. Deus não é uma palavra que a pessoa diz, é Deus, não. Deus é um homem. Deus é uma pessoa. Eu sei quem é Deus. E eu conheço meu Deus. Amém. Glória. E é mais, eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. E eu sei qual é a vontade de Deus na minha vida aqui nessa terra. Deus. Amém. Eu não sabia disso não, irmão. Alguns anos atrás não sabia de nada disso não. Eu sabia beber cachaça. Era o que eu sabia fazer. Trabalhar e beber cachaça. Mas hoje eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. E eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu vivo isso. Porque Amém. Deus me revelou isso. Glória a Deus. E meu desejo é que Ele possa fazer isso com todos aqueles que querem ter salvação. Glória Eu não a Deus. posso Amém. fazer. Mas Ele pode fazer. Amém. A única coisa que eu posso fazer foi o que eu falei no início. É pela fé que Ele me deu, orar e pedir a Ele por cada um daqueles que ainda não encontraram, para que Deus possa alcançar. E dar testemunho que Ele morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Vivo não por palavras, vivo em minha vida, para que outros possam crer também. Então é assim que creio, é assim que vivo, e minha vida é assim. É isso que prego. Quero dizer para vocês uma coisa, eu acho que vocês conhecem, não sei se vocês conhecem. Mas eu vou repetir. Ali na Parnaíba tem uma igrejinha, tem um povo, nós se reúne. Ali todos os cultos são filmados. É tudo ao vivo. Quarta, sexta e domingo. Eu tenho um canal. E todas as pregações, tudo que acontece lá está nesse canal. Está aí na internet. E todos esses cultos são transmitidos ao vivo. Se alguém desejar, eu sentir no coração e quiser ouvir, quiser assistir um para saber como é, pode entrar na internet. Pode entrar dia de quarta-feira, a partir de 7 horas da noite em diante. Na internet, se tiver internet em casa, que você vai achar lá. O título lá é Tabernáculo, a Voz do Sinal. Aí você vai ver lá a igrejinha e tudo lá e assistir o culto todo se quiser. Isso já vem com um bom tempo que eu venho fazendo isso. Agora, por quê? Tive muita crítica sobre isso quando eu comecei. Porque pessoas que dizem que creem como eu,
porque ele dizia o que eu queria ser visto. Eu estava fazendo aquilo porque eu queria ser visto por o mundo. Eu nunca tive esse pensamento. Deus é meu testemunho disso. Mas eu tinha um desejo no coração e Deus me deu essa bênção de eu alcançar isso. E eu vou dizer o que é. De confessar ou dar a conhecer a minha fé ao mundo. Essa era uma das coisas que eu tinha dentro de mim. De dar a conhecer ao mundo o que eu creio, como eu vivo, qual é a minha fé hoje. E Deus me deu isso, porque eu criei esse canal, aí a gente vai escutar o vídeo e está aí. Né? Esclarecer as pessoas. Isso, esclarecer aquilo, o que é que eu creio hoje, como é que eu creio, o que é que eu vivo. Né? Eu tinha isso, queria passar para as pessoas. Se não tivesse isso, se não fosse o meio da ciência, isso ficava difícil para mim, eu não podia ir em todo lugar. Mas Deus me deu essa oportunidade. Então tá aí, tá tudo aí na internet, aí, se quiser ver, tá tudo aí. E tem esse escudo, quarta, sexta e domingo ao vivo, todo esse escudo, a partir de 7 horas. Dia de domingo é 6h30 que a gente começa, mas meio de semana é 7 horas. E dia de domingo, de manhã, nós temos culto toda manhã. Toda manhã, ou nós começamos às 7h30, 1 hora de culto mais ou menos, toda manhã. Nós estamos lá, chamamos culto dominical, da manhã dominical, é assim que é escrito lá. Então Deus me deu essa oportunidade, irmão, e eu sou satisfeito com isso, com tudo isso, porque aquilo que Ele colocou no meu coração, Ele tem vindicado isso a cada dia. Então nós vamos encerrar, é como essa que eu falei para vocês sobre fazer esse lugar de adoração aí. Eu nunca pensei que isso aconteceria, porque vocês conhecem minha família, vocês sabem que são tudo aí do catolicismo, como eu dizia que era. Eu dizia que era, mas não era nada. Eu era do mundo mesmo, aí, sabe? Mas eu não era nada mesmo. Então eles são daí, são de dentro da igreja. Então eu achava que, meu pai, minha mãe, tudo, eu achava que eu não ia ter essa oportunidade de fazer isso aí não. Eu ia desagradar eles. Mas quando eu comecei essa casinha aí, eu já vinha com isso no coração e eu falei para ele um dia, meu pai e minha mãe, boca da noite lá, eu disse para eles, eu digo, olha, meu propósito é esse. Se não for para mim, se você não quiser, não aceitar eu fazer, me diga, porque eu estou encerrando tudo aqui. Nem a casinha eu não vou terminar de fazer mais. Eu ia deixar tudo aí, jogar. Mas aí ele disse, meu filho, você faça aí o tanto de igreja que você quiser. Entende? Não, você pode fazer o quanto você puder fazer, quiser fazer, faça. Agora uma coisa eu vou lhe dizer, ele disse para mim, eu não vou lá. Eu digo sem nenhum problema. Mas irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele disse, eu não vou lá. Eu digo, não, sem nenhum problema. Mas você sabe, a fé é algo inexplicável. Eu creio que talvez o papai seja o primeiro que vai lá. Amém. Porque não é o querer da gente, irmão, é o querer de Deus. Glórias a Deus. As pessoas acham que faz as coisas porque quer. Não é. Hoje eu sou seguro disso e estou certo disso. Ninguém faz as coisas porque quer, irmão. Há 2 poderes na terra. Estes poderes são invisíveis. O Espírito Santo e o Espírito do erro. Só há esses 2 poderes na terra. Mas são todos eles invisíveis. Ninguém vê com esses olhos. Então, tudo que nós fazemos na vida em cima da terra é um poder que nos leva a fazer. Não é nós que fazemos. É um poder que toma nós e leva a fazer. Esse corpo é mortal. Amém. Mas esse espírito que está aqui, desse corpo que somos nós não somos esse corpo, irmão. As pessoas não entendem isso. Olha, nós não somos esse corpo. Esse corpo é a casca que nós vivemos. Nós somos o que falamos, não é o corpo que fala. Quem fala é o espírito de vida que está aqui nesse corpo. Amém. Amém. Então nós somos o espírito de vida que estamos aqui. Só que esse espírito, nós quando nós nascemos com uma natureza animal, porque viemos do pecado. Esse espírito de vida que veio aqui, por que o homem mata, mente e faz tudo que é ruim, às vezes uns com os outros? Somos todos irmãos, irmão, criados por um Deus. Temos um só Pai que é Deus. Mas por que os uns fazem essas coisas com os outros? Porque a natureza que veio é a natureza do pecado. A natureza do espírito é uma natureza errada. Uma natureza mal. Por isso que faz essas coisas. Quando a pessoa alcança a graça de Deus, como eu alcancei hoje, essas coisas caem por terra. Porque você sabe, você não vai olhar para eu não vou olhar para o Bernardo, por o que o Bernardo faz. O Bernardo é meu primo e é meu irmão. Eu não vou olhar para o que o Bernardo faz, irmão. Pode fazer o que quiser, eu não vou ligar para isso.
eu vou olhar para as ações que estão sendo feitas através dele. Porque eu sei que as ações que estão sendo feitas através dele ou através de qualquer pessoa é um poder que está tomando a ele para levar ele a fazer aquilo. Não é ele. Vocês entendem? Eu não sei se vocês entendem isso. Não é nós que fazemos, é o poder que nos usa. Aqui estou eu pregando a palavra de Deus. Você acha que foi eu que tomei, que quis fazer isso? Nunca. Eu nunca pedi a Deus para fazer isso aqui, eu não queria nem saber, irmão. E hoje estou aqui. Porque essa foi a vontade de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Obrigado. Mas para isso acontecer foi preciso ele me tirar de outro poder. Um poder que estava me levando para a morte a cada dia. Então todos nós viemos aí na morte. Todos nós nascemos debaixo da morte. Vocês sabem o que é a morte? As pessoas olham para a morte do corpo físico. Não, o corpo físico não, isso não é morte. Para Deus isso aí não é morte. A morte é o pecado. O pecado é que leva a pessoa à morte. E o que é pecado? As pessoas dizem assim, pecado é roubar, é mentir, é falar mal dos outros, é fazer essas coisas, né, que muita gente fala. Isso aí não é pecado, irmão. Beber não é pecado, roubar não é pecado, mentir não é pecado. É mais, matar uma pessoa não é pecado. E, irmão, que história é essa? Eu nunca vi isso. Eu vou dizer para vocês, posso provar na Bíblia isso. Isso são atributos do pecado. Atributo da incredulidade. Pecado é incredulidade, aquilo que Deus falou. Você sabe por que os homens fazem isso, que as pessoas fazem isso? Porque não crê na palavra. Se uma pessoa crê na palavra aqui, irmão, ele não vai praticar nada dessas coisas, porque a palavra é contra isso. Deus é contra isso. Deus nunca ensinou essas coisas. Então, pecado é incredulidade. Essas coisas a gente faz quando a gente não tem encontrado essa fé, porque viemos do pecado. Aí nós fazemos tudo isso aí, para nós é normal. Acha que ainda é normal para muita gente algumas coisas, mas não. Isso é incredulidade. O pecado que leva para a morte é a incredulidade, a palavra de Deus. É isso que leva. A Bíblia diz aqui em Marcos, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já é condenado. Verdade. Agora crê em quê? Crê no Senhor. Quem é o Senhor? A palavra. Amém. 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 É simples, irmão. Olha, essa coisa mais simples para mim hoje é isso. Coisa que eu não sabia e não via nem nada, eu era aí. Cego, né? Mas hoje é a coisa mais simples, para mim a coisa mais simples que existe do mundo é servir o Senhor. Mas é por causa da graça dele, porque ele me tirou tudo aquilo que eu fazia na vida. E eu gostava daquilo. Eu fazia porque eu gostava. Mas Deus me tirou daquilo tudo. Hoje, para servir a Deus, para mim não tem um peso de nada. Para mim não existe coisa, não existe peso, não existe nada. Eu tenho uma vida normal como todo mundo. Eu não tenho vida diferente dos outros. Só a minha diferença é essa, porque eu vivo pela fé, Deus me deu isso, eu não minto, eu não ando mentindo, eu não ando bebendo, eu não ando falando mal de ninguém, levantando falso, nem nada. Eu não roubo, eu não engano ninguém, nem nada. Se for para me enganar, às vezes eu sou mais ser enganado do que enganar. Eu tenho mais prazer de ser enganado do que eu enganar, irmão. Porque eu sei que se eu for enganado, se eu for enganado por alguma coisa, a minha recompensa vem do Senhor. Glória a Deus. Amém. Agora, se eu enganar, você sabe o que vai acontecer? A minha recompensa é lá por sofrimento. Amém. Quero dizer que às vezes um homem engana o outro, mas não engana Deus. Engana não, meu irmão. É desse jeito. Então é assim. A minha vida é essa. Eu não tenho... O meu amor, a minha vida tem sido pela fé no Senhor. Eu não ligo para nada. Eu não tenho esse negócio de dizer, rapaz, eu não... Isso aí, fulano de tal, me ganhou isso. Ele ganhou. Deus abençoe ele. Eu levo a vida assim. E Deus não deixa faltar nada para mim. Na verdade, as pessoas que moram lá no bairro, que me vê, rapaz, o Antoneto enricou. Eu digo, graças a Deus, enriquei. Da graça de Deus. Amém. Eu tenho a graça de Deus, eu tenho tudo na vida. Ele me dá. Não posso fazer nada. Ele me dá porque como é que ele me dá? Irmão, eu tenho quase, não sei nem quanto tempo que eu não trabalho. Depois que eu vim para o ministério, eu larguei de trabalhar. Eu digo, o Senhor diz que cuida dos seus filhos. Eu vou dar testemunho, trabalhar para o Senhor. Amém. É isso que tenho feito. Não faço nada, eu passo o dia todo em casa dormindo no sofá e minha netinha dizendo assim, acorda preguiçoso. É desse jeito, ela diz.
Acorda, preguiçoso, vai buscar água para mim. É desse jeito. Eu acho a graça dela. Não faço nada, fico lá. Eu não me preocupo. E Deus cuida da gente. Agora no Evangelho, faça sol, faça chuva. Aonde me chama, eu vou. Porque para Deus me chamou para isso. Glória. Amém. Eu creio nisso e é assim Obrigado, que vivo. Deus. E é mais. Para que vocês fiquem sabendo, como eu falei da igrejinha. Eu fiz essa igrejinha lá, porque eu sei fazer, faço tudo por minha conta. Estamos ali. Está bem aqui esse irmão, está aqui essa irmã, que veio mais eu. Eu nunca pedi ajuda para fazer nada lá a ninguém. Porque tem igreja que quer fazer uma coisa, reúne a igreja. Irmão, eu vou fazer com vocês na igreja, aí vocês vão dar uma oferta disso, para ajudar para fazer isso aí. Eu digo isso porque eu conheço as igrejas denominacionais, são assim. Eu nunca pedi um centavo a ninguém, irmão, para fazer a igreja. E está lá a igreja feita. Glória a Deus. Obrigado. Quem foi que deu? Deus. Graças a Deus. Era a vontade dele que fosse daquele jeito. Nunca me precisei pedir nada a ninguém. Nem um irmão, nem nada, não peço. Agora, eu não creio que Deus faz a obra assim. Esse irmão hoje é aposentado, tem outro irmão lá, e tem mais outros que vêm de fora. Às vezes de Curitiba, irmão. Vou dar esse testemunho para vocês, aí 1 ano atrás, ou 2 anos. O Zé Rolando, meu cunhado em São Paulo, me mandou um dinheiro, botar na conta dele, numa conta que tinha um negócio assim. Eu sei que era R$1.000 esse dinheiro. E eu estava precisando de um dinheiro. Eu digo, eu vou pegar esse dinheiro do Zé Rolando e vou gastar ele. Depois, quando ele precisar, eu dou. Mas eu não disse para ele. Eu sei que eu peguei esse dinheiro, comprei umas coisas lá que eu estava precisando e eu terminei gastando esse dinheiro. Irmão, acho que não foi 8 dias. Eu não tinha nem um tostão, tinha gastado o dinheiro do homem todo. Aí o Zé Rolando me liga. Neto, oi. Neto, rapaz, aí eu estou desempregado aqui agora e a coisa está pegando. Pega aquele dinheiro que eu tirei aqui e envia aí para mim aí, rapaz, eu estou precisando dele aqui, que eu estou desempregado. Aí eu digo, agora me ferrou. Aí eu digo, rapaz, você já pensa. Eu digo, Zé, hoje e amanhã eu não posso. Mas tal dia eu te posso. Eu tenho uns 4 dias na frente. Aí eu mando esse dinheiro para ti. Pois tá bem, tal dia. Quando eu terminei de dizer isso, a Iranil estava lá fora, lá da cozinha, e eu vi. Eu disse, tu vai arrumar esse dinheiro aonde? Não tem nem onde é que tu vai arrumar esse valor de dinheiro para mandar. Eu digo, não, calma, vamos ficar quieto, vamos esperar no Senhor. Isso foi um dia. Quando deu no outro dia, o telefone tocou. Eu fui atender. Era de Curitiba. Pastor Bibi, acabei de fazer um depósito na sua conta de R$1.000. Irmão, quando ele disse isso, eu digo, tá bem. Acabei de fazer, tá lá. Pode tirar até amanhã, até hoje, se você quiser, tá lá. Acabei de fazer o depósito, R$1.000 na sua conta. Aí Deus abriu o caminho. Aí eu só fiz sair, entrei para a igreja e fui orar. Eu digo, obrigado, Senhor. No outro dia eu fui lá, peguei o dinheiro, tirei e mandei para o Zé Rolando. Foi uns 4 dias aqui. Não foi nada, meu irmão. Glória. Porque eu estava precisando, o Senhor sabia da minha necessidade. Aí o que que fez? Eu precisei gastar o dinheiro dele, aí ficou assim. Mas aí Deus disse, eu vou prover. Irmão, isso tem acontecido nessa uma vez não, muitas vezes. Amém. Então a minha confiança é isso. Eu sou seguro nessa fé porque eu tenho visto Deus fazer essas coisas. Olha, cura divina, tudo isso tem acontecido. Tudo isso lá no nosso meio. Pessoas doentes, tem chegado lá pessoa cega, pessoa puxada, senta lá numa cadeira. A gente encerra o culto, vai lá, ora por ela. Ela sai enxergando. Está até hoje enxergando. Oh, glória. Morreu não, está viva lá. Deus provando que Ele é o mesmo. Agora mesmo, na semana passada, tem uma menina, eu faço um cálculo, eu creio que ela tem aí uns 12 anos. Eu penso assim, não sei se tem essa idade não. É uma criança. A tia dessa criança que congrega lá comigo me mandou pedir oração que tinha que mandar para Teresina, que o problema dela na Parnaíba não ajeitava, e a menina estava sofrendo, era tanta coisa. Tinha que fazer uma cirurgia e ela não sabia o que fazer, e não queria levar para Teresina, não estava podendo. Aí pediu para orar. Mas não é culto não. Eu digo, irmã, vamos orar. Eu vou para a igreja, eu vou orar. E você também vai orar. Entrei na igreja, orei junto com ela, eu creio que na casa dela era ouro.
Não foi meia hora depois que eu saí da igreja. Ela já mandava uma mensagem no celular dizendo: irmão, acabou de entrar na cirurgia para ser operado. Para fazer esse. Acabou de entrar para fazer a cirurgia. Parnaíba. Em Parnaíba. Fizeram a cirurgia dela lá. Está em casa lá, recuperada. Certo. Tudo isso é a graça de Deus. E muitas coisas, irmão. Se eu fosse dar testemunho aqui, eu ia passar a noite toda. Aí Deus sabe aí como é. Aqui até. Mas eu vou parar aqui. Então nós vamos encerrar o culto. Era isso que eu queria falar para vocês. Não sei se vocês se conseguem entender, mas é como eu falei para vocês. Eu sou um homem assim, eu não creio na iludição. Eu nunca creio nisso. Em iludição e nessas coisas. Eu creio que a obra é de Deus. Eu creio que é o Espírito Santo que faz essa obra. Somente Deus pode convencer uma pessoa para servir a Ele. Ninguém pode, nem um homem na terra. É dessa maneira que é. Mas tem muitos homens na terra que querem convencer as pessoas. Diz que para servir a Deus. Aí que bem fará a pessoa ser crente por causa do outro homem. Se não há um homem que salva, só Deus salva. Amém. O que o homem tem que fazer, o homem ou a mulher que tem um desejo de salvação, é procurar ouvir a palavra. O que ele tem que fazer é procurar ouvir a palavra. Comprar uma Bíblia, ler uma Bíblia, de vez em quando procurar ouvir a palavra de Deus. Em casa, ou sei lá, como for. E aí Deus vai falar com essa pessoa. Mas servir a Deus porque o pessoal diz: aceite Jesus, você é salvo, é isso e aquilo ali. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que não é nós que aceita Ele, não. É Ele que nos aceitou. Amém. Amém. É o que está escrito na Bíblia. Ninguém ama Deus. Ele diz: eu vos o amei primeiro. Primeiro Ele deu amor, dando a vida no Calvário. Aí nós, quando nós alcançamos essa graça de Deus, aí nós amamos Ele quando nós entregamos a vida a Ele. Aí nós amamos. Amém. Amém. Mas é porque Ele já nos amou antes. Glórias a Deus. Amém. Mas é muita gente que está contrário, né? Então é desse jeito, irmãos. O batismo é muito simples. O batismo é por imersão, assim diz a Bíblia. E o batismo para ser salvo é no nome do Senhor Jesus. Não é em Tito, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi uma das coisas que eu procurei quando eu tomei minha decisão. Não foi ninguém que me convidou, nem nada. Mas um dia eu senti o desejo. Digo: Senhor, eu vou te servir. Enquanto eu viver em cima dessa terra, eu vou dar testemunho para ti. Mas isso eu falei do meu coração, não disse para ninguém, não. Agora, né? E aí falei para o irmão que queria me batizar. E ele me disse como era. Eu digo: pois eu quero saber, eu vou na Bíblia. Eu não fui só pelas palavras dele. Eu peguei a Bíblia e examinei a Bíblia, onde fala em batismo, tudo. Nunca encontrei um lugar, uma pessoa que foi batizada fora do que eu disse. Todas as pessoas que foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que serviram. Não foi em título. Aí eu fui convencido pela palavra, porque eu creio na palavra. Então a salvação é assim: a salvação é crer no que está escrito. Essa é a salvação. Não é crer no homem, não é crer no que o povo fala por aí. Acrescentar. Irmão, dá vontade da gente falar. Se fosse falar, eu ia passar a noite toda. Porque, olha, irmão, Amém. É muita coisa, é muito engano na terra. E a maioria do povo não sabe. Como eu não sabia. Não existe na Bíblia, irmão, nenhum lugar escrito aqui na Bíblia que algum dia uma criança foi batizada na vida. Não existe. A salvação é pelo arrependimento, irmão. Uma criança não pode se arrepender. Não é pelo batismo, não. Uma criança não pode se arrepender de seus pecados. Uma criança não sabe nem de nada, coitada. Uma criança de 1 ano, 2 anos, 6 meses, sabe o quê? Não sabe nada. Agora, eu não sou contra, não, batizar, não, porque aquilo dali também não, vamos dizer assim, não salva, mas também não condena. Se a pessoa pega uma criança e batiza aí pela religião católica, o que acontece? Se ela for salva, quando ela chegar a uma idade de saber o que é certo e errado, ela tem que se arrepender e ser batizada novamente. Como está escrito.
Mas ela tem que encontrar arrependimento. Se ela não encontrar isso, ela nunca é salva, porque o batismo, aquele batismo não vale não, porque ela não sabe nem o que é arrependimento, coitada. Então há muitas coisas. Se eu fosse falar aqui disso aí, eu ia falar muitas coisas conforme está escrito. Né? E aí a Bíblia é assim, não pode tirar. Agora eu estou falando isso porque eu creio na Bíblia. Estou sempre falando isso. Eu creio no que está escrito aqui. Para mim só existe uma verdade na terra, irmão. E é o que está escrito nesse livro. Amém. O resto, para mim, Amém. tudo é mentira. Amém. Fora do que está escrito aqui, para mim é mentira. É assim que eu creio. Eu estou falando no sentido da vida eterna. Não vão entender errado, não. Sabe? Porque tem muitas coisas que as pessoas estão falando que é a verdade. E não está escrito, porque não é a Bíblia. Eu estou falando para a vida eterna. Para a vida eterna eu creio que é a única verdade, é a Bíblia. E isso nós recebemos por fé. É fé na palavra. Já que o Sereno passou um pouquinho, eu vou ler uma escritura para encerrar. Irmão, vou encerrar mesmo. Efésios capítulo 2. Para mim, agora com essa daqui eu vou encerrar, só para vocês ficarem conhecendo. Efésios capítulo 2. Vou ler aqui a partir do versículo 6. A partir do versículo 6 de Efésios capítulo 2, é a carta aos Efésios, está escrito assim: E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que nós somos salvos? Pela fé. Mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém. Quer dizer, não é a nossa fé que leva nós à salvação. É Deus nos dando essa fé. O dom de Deus é o Espírito Santo. É o dom de Deus. Vamos lá, vou ler mais o resto. É o dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que o andássemos nelas. Então a salvação é um dom de Deus. É algo que Deus nos dá. Não é a nossa fé intelectual. E essa fé que Deus nos dá, ela é vindicada que é uma fé verdadeira porque crê naquilo que ele falou. Deus não pode sair da palavra. Meus irmãos, é muito simples as coisas, mas o engano na terra é muito grande, através dos homens, né? É os homens que trazem esse engano. Capítulo 8 de Romanos está escrito assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne
não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu o que está escrito? Sem o Espírito de Deus ou o Espírito Santo, irmão, em nossas vidas, não tem vida eterna. É preciso receber o Espírito Santo, que é esse eterno. E nós recebemos esse Espírito Santo, que é o eterno, é nos entregando ao Senhor e obedecendo o que está escrito aqui. Vou ler mais um versículo. Versículo 13 do capítulo 14 do Evangelho de João. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me virá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aqui está. Aqui está dizendo, o Senhor Jesus disse, que aquele que crê nele, tudo que pediu o Pai em nome dele, receberá. Qualquer coisa que pedir, crendo, receberá. Quem disse isso foi Deus, irmão. O Criador dos céus e da terra. Nós só precisamos crer. Agora, aqui ele não está dizendo no dia